Prosseguindo no estudo da hermenêutica teológica, capítulo 4 da lição 3, a hermenêutica e as linguagens figuradas. Bom, então quando nós vamos estudar as escrituras sagradas, nós temos que saber dar um tratamento especial quando o texto está fazendo uso de linguagem figurada. Então, número 1, eu coloquei aí as regras da linguagem figurada, ou as regras da tipologia. A hermenêutica usa duas regras importantes para interpretar os símbolos, que muitos erram por desconhecê-las. Vamos analisar duas regras que são: um tipo pode ter mais de um antítipo, e a regra B: o tipo não é 100% igual ao antítipo. Por quê? Você tem no Antigo Testamento os tipos e tem no Novo Testamento o antítipo, que é a realidade. José é tipo de Jesus e Jesus é o antítipo de José, ou seja, Jesus é a realidade. Tá bom? Então, nessa relação de tipo e antítipo, o tipo ele nunca vai ser 100% igual ao antítipo. Ou seja, José não é 100% igual a Jesus. Ele tem características. Por isso é que o tipo é chamado pelo autor aos Hebreus de sombra das coisas futuras. A sombra, ela tem os traços gerais, mas ela não tem os detalhes da pessoa. Se você olhar para a sua sombra, você não vai conseguir saber a cor dos seus olhos. Então, item 1.1. Um tipo pode ter mais de um antítipo. Temos notado que alguns intérpretes erram nos seus pontos de vista sobre as linguagens figuradas por não conhecerem uma regra bem fácil. Um mesmo objeto ou ser pode simbolizar ou tipificar duas coisas em momentos diferentes. Ou seja, um tipo pode ter mais de um antítipo. Às vezes, se nós temos um tipo, temos que ver o contexto para ver o que ele está tipificando. Prosseguindo, este erro leva a pessoa a dizer, por exemplo, que a serpente simboliza Satanás e mais ninguém. E assim afirma que a serpente que foi levantada por Moisés no deserto estava simbolizando Satanás e não Jesus. Mas o próprio Jesus Cristo disse claramente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. Então, aquela serpente no deserto que curou as pessoas que olhavam para ela, não tipificava Satanás, mas tipificava Jesus levando os pecados da humanidade. E os pecados, no caso, são tipificados também na serpente, porque ela foi o animal usado por Satanás para levar Adão e Eva ao pecado. O comentário prossegue. Porém, conhecendo essa regra, nós acreditamos que a serpente pode simbolizar ou tipificar mais de um ser ou objeto. Na verdade, ela simboliza Satanás. E podemos até dizer que, principalmente, normalmente, a serpente tipifica Satanás, mas ela não tipifica só Satanás. Na verdade, ela simboliza Satanás, Isaías 27:1, chama ele de antiga serpente, mas também simboliza a prudência cristã, pois o próprio Jesus nos recomendou: sede simples como as pombas e prudentes como a serpente. E o próprio Jesus disse que ele seria levantado na cruz como a serpente foi levantada no deserto, João 3,14. E jamais Jesus iria comparar o seu sacrifício com um, entre aspas, sacrifício de Satanás. Que, segundo estes intérpretes, foi o que aconteceu no deserto. Além do mais, aquela serpente curou todos os que olharam para ela. E Satanás jamais fez isso. Cristo, sim, cura todos os que olham para ele, olhando para Jesus. Hebreus 12, versículo 2. Veja também a simbologia usada para a capa. Normalmente se diz, tira a capa, meu irmão, fazendo referência a Bartimeu, que tirou a capa para se aproximar de Jesus.
Mas a capa também pode representar transmissão de poder, como foi no caso de Elias e Eliseu. Elias deixou a capa, né? Então a expressão tira a capa, meu irmão, poderia simbolizar: tira a capa, Elias, e deixa essa unção, esse poder comigo. Então sempre que nós vamos ver uma simbologia, uma linguagem figurada, nós temos que ver o contexto para podermos entender o que está sendo ensinado. Outro exemplo de um tipo ter mais de um antítipo, outro exemplo, claro, é o de Faraó, que em alguns momentos da história bíblica tipifica Satanás, tentando deter o homem longe de Deus, como é visto na história do Êxodo. Porém, na história de José, o Faraó tipifica Deus entregando o governo a Jesus, tipificado em José. Aquele Faraó que entregou o poder a José, ele chamou José de Zafenate Paneá, ou Zafenate Panéa, dependendo da tradução, e o significado é Salvador do mundo. Ou seja, aquele homem, ele está simbolicamente entregando o poder a Jesus, ou seja, ele está tipificando Deus. Então, se eu falar para você, o Faraó tipifica quem? Você tem que dizer, depende do contexto, depende do momento histórico. Mas se eu falar, pois bem, o Faraó do Êxodo, que tentava impedir que o povo de Deus saísse do Egito, que tipifica o mundo, saísse do mundo e peregrinasse para a Terra Santa, para a Terra Prometida. Aí você responderia, esse Faraó tipifica Satanás. E o Faraó que entregou todo o poder a José e chamou-o de Salvador do mundo, esse Faraó tipifica Deus. Então o tipo, ele pode ter mais de um antítipo, ou seja, um objeto, um ser, ele pode tipificar mais de uma coisa. Então alguém pode até alegar que o Faraó normalmente tipifica Satanás, aí tudo bem. Ou então a serpente normalmente tipifica Satanás. Na maioria das vezes que ela aparece na Bíblia, aparece falando de Satanás, mas nem sempre. Né? Porque senão, já pensou? Jesus falar para o cristão ser simples como as pombas e prudente como Satanás? Não. Então, nesse caso, Jesus está falando simplesmente da prudência da serpente, do animal comum, e não dele tipificando Satanás. Número 1.2, o tipo não é 100% igual ao antítipo. Outra regra importante é a que diz que um tipo não é 100% igual ao antítipo. Esta regra soluciona o problema que gira em torno da Canaã dos israelitas, pois alguns intérpretes dizem que ela jamais poderia ser tida como símbolo da nossa promessa celestial, pois a Canaã terrestre foi conquistada por guerra, e segundo eles, a Canaã celestial não. Não, tem um famoso pregador aqui no Rio de Janeiro que ele usa essa palavra aí em diversas mensagens, diversas pessoas vieram comentar comigo. Eu falei, isso está errado. Ele está errado porque ele não está observando a regra que diz que o tipo não é 100% igual ao antítipo. A Canaã terrestre, ela tipifica a Canaã celestial, ainda que você ache diferença, porque ambas são conquistadas por guerra. Mas com qual diferença? Uma é um tipo de guerra, uma batalha física. A outra é um outro tipo de guerra, uma batalha espiritual. O comentário prossegue. A regra citada quebra completamente este pensamento, pois ela diz que um tipo não é exatamente igual ao antítipo. Logo, nós poderíamos encontrar diferenças entre a terra prometida aos israelitas e a nova terra prometida aos cristãos, entre a Canaã terrestre e a Canaã celestial. E nem por isso elas deixariam de ter a relação de tipo e antítipo. Para que esta regra fique ainda mais clara, citemos o exemplo de José, que teve muitas semelhanças com Jesus, mas que também teve muitas diferenças, tais como foi atacado por uma mulher. Jesus não. José não ressuscitou. Jesus sim. Ou seja,
claramente José ele é um tipo de Jesus, ele tem muitas semelhanças. Ele foi vendido por Judá e seus irmãos, né? Jesus foi vendido pelos judeus, José foi vendido por moedas de prata, Jesus foi vendido por moedas de prata. José foi preso com 2 homens, né? E aqueles 2 homens, um viveu e outro morreu, o faraó mandou matar. Jesus foi preso com 2 homens na cruz, um viveu e outro morreu. Aquele que viveu, claro, viveu espiritualmente, que eu estou dizendo. Então eles tiveram muitas semelhanças, mas eles também têm diferenças. Já pensou, alguém chega, José não é tipo de Jesus, porque José, ele não ressuscitou, então ele não pode ser tipo de Jesus. Isso não anula a relação de tipo e antítipo, porque o tipo, ele não é 100% igual ao antítipo. O tipo, ele é uma sombra, ele tem semelhanças com o antítipo. O comentário prossegue. E mais claro ainda fica o nosso argumento quando citamos o exemplo da cidade de Jerusalém, que foi conquistada por guerra física. Davi, para conquistar Jerusalém, ele matou os jebuseus. Ali era uma guerra física. Mas tanto o apóstolo Paulo, em Gálatas 4:26, como o apóstolo João no Apocalipse, usa-na como símbolo da nossa cidade celestial. Ou seja, observe o erro infantil desse pregador. Ele disse que a Canaã terrestre não pode ser símbolo da Canaã celestial, porque a Canaã terrestre foi conquistada por guerra física e a Canaã celestial não. Mas Jerusalém foi conquistada por guerra física. E claramente a Bíblia usa o termo a Jerusalém, que é de cima, que ela não é conquistada com guerra física, ela é conquistada com outro tipo de guerra, com uma guerra espiritual. E eu cito aqui também Hebreus 12, versículo 22, que diz: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. E todos os demais exemplos bíblicos poderão ser comparados pelo leitor e certamente encontrará diferença. O animal que foi morto lá no jardim para cobrir a nudez de Adão e Eva, é claro que aquele animal, ele simboliza Jesus. Mas, se você procurar, você vai encontrar diferenças entre o que aquele animal proporcionou e o que Jesus proporcionou. Mas existem semelhanças. Quem foi que apresentou aquele animal no deserto? Foi o próprio Deus. Quem é que apresentou Jesus Cristo na cruz? Ele é chamado de o Cordeiro de Deus. Ou seja, ele é um sacrifício apresentado por Deus. São semelhanças, mas você também vai encontrar diferenças. Aquele animal lá, ele só serviu para cobrir a nudez física. Então ele não é tipo de Jesus. Mas exatamente o tipo, você sempre vai encontrar diferença. Se ele cobrisse a nudez espiritual, Jesus não precisava vir ao mundo. Então existem coisas também que parecem assim tão simples de entender, né? Mas as pessoas tropeçam também nas questões simples. Número 2, eu cito aí um exemplo, interpretando parábolas. Parábola é uma linguagem figurada e tem como característica não usar nomes próprios. Por conta disso, podemos ver que a história do rico e Lázaro é uma história real e não uma parábola, pois usa os nomes próprios de Abraão e Lázaro. Está lá em Lucas 16, 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, citou nomes próprios. Então isso não é uma parábola. Então observe que o texto bíblico, ele não diz, e propôs-lhes uma parábola. Não. Algumas Bíblias colocam no título a parábola do rico e Lázaro. Lembrando que o título, ele não faz parte da Bíblia Sagrada. Ele não foi escrito por Lucas. Ele não é inspirado por Deus. Os títulos foram colocados, na sua maioria, por católicos. Então tome cuidado.
porque a igreja de Jesus ela estava sendo perseguida, ela não podia viver nas cidades. Aqueles anabatistas, a igreja católica decretou a morte deles, e ela fala com orgulho que exterminou todos os anabatistas no 7º século da era cristã, e diz que na reforma ressurgiram outro tipo de anabatista, mas que nesse período não existiu nenhum anabatista. Mentira, né? Porque aí as portas do inferno teriam prevalecido contra a igreja por cerca de 1.200 anos. Existiram anabatistas, só que eles tinham que viver fugindo, porque a igreja católica, e fazendo uso do Império Romano, no ano 410, com Agostinho de Hipona, ele decretou a chamada Guerra Santa ou Guerra Justa na sua obra Cidade de Deus. Agostinho de Hipona defendeu, olha, pode matar. E aí, quer dizer, eles tiveram que viver fugindo. Então, esses títulos, eles não são inspirados por Deus. Tome cuidado, porque eles têm erros. Além de não terem sido escritos por Lucas, muitos deles, quem estava organizando a Bíblia era a Babilônia apocalíptica, né? Um outro exemplo, a história do bom samaritano. É um segundo exemplo de história real que alguns erradamente chamam de parábola, porque algumas Bíblias colocam lá a parábola do bom samaritano. Mas ela também não é uma parábola. Essa história também cita nomes próprios. Eu citei aí Lucas 10:30, que diz: e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Já citou nomes próprios. Então, essa é uma história real. Aquela história do rico e Lázaro, Jesus Cristo, como Deus eterno, ele sabe o que acontece no inferno. Ele sabe o que acontece no lado do tormento e o que acontece no lado de descanso. Então, ele contou aquela história, né, realmente de um rico, um homem que viveu literalmente estava passando pelo tormento. Isso é importante porque certa vez eu estava conversando com um adventista do 7º dia, e o adventista do 7º dia, a hermenêutica deles, é claro, é louca, né? Porque é uma seita, e o que eu sempre digo, a seita ela não é de inspiração humana, a seita ela é de inspiração do dragão, a seita é de inspiração de Satanás. Então, o que o adventista do 7º dia falou comigo? Ele falou o seguinte, olha, essa história aí é uma parábola. Aí citou o exemplo do tema. Eu falei, não, o tema não faz parte da Bíblia Sagrada. Se você achar no texto da Bíblia escrito, propôs-lhes uma parábola, aí eu aceito que é uma parábola. Mas o tema não, por favor, todo mundo tem que saber que isso aí faz parte da história, os católicos que colocaram. Esquece isso. Aí qual foi o segundo argumento dele? Ah, mas aí você tem que pensar, porque o rico falou para Abraão, permite que Lázaro molhe o seu dedo, né, para refrescar a minha língua. O que é? Ele me falando. Será que Lázaro tinha um braço bem comprido para ir lá do outro lado esticar o braço e molhar a língua do rico? Eu falei, olha só, observe o texto. Quem está fazendo um pedido? É um homem desesperado. Ele não está falando, e nem o texto está dando a entender, que Lázaro tenha um braço bem longo. Ele está desesperado porque ele está em tormento e ele está pedindo alguma maneira de Lázaro não refrescar sua língua, ou que Abraão ou alguém permitisse que Lázaro fosse lá, que tivesse uma maneira. É um pedido desesperado. Não existe razão nesse pedido. E você está usando um pedido de um homem desesperado que não está fazendo uso da razão para você estabelecer uma doutrina que durante a morte, entre a morte e a ressurreição, a alma está num sono e ela não lembra de nada, ela não faz nada, ela não sofre. É isso que eles pregam. Então veja, os dois pontos de argumento, né, desse adventista do 7º dia, nesse tópico, né, na verdade estão completamente errados, né? Então são exemplos, e aí essa questão da linguagem figurada, nós vamos estender aí um monte de exemplos. Eu já contei para vocês e vou repetir. Certa vez na igreja, eu estava falando sobre
as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, era um tema de escola dominical. E quando eu falei, né, que Jesus Cristo prometeu uma pedra branca com um novo nome, aí eu falei para a igreja, irmão, lá no céu ninguém vai estar andando com uma pedra. Isso é um símbolo, um novo nome é um novo caráter, é um novo corpo, é um corpo incorruptível que nós teremos. Né? Lá não vai ter nada físico, não vai ter ouro, não vai ter prata. Né? Aquilo ali gerou um reboliço tremendo na igreja. Quer dizer que o meu céu não tem mais ouro? E disse que teve um presbítero que ele foi para casa resmungando, e aí o filho dele era jovem da mocidade também, eu era um jovem ainda, disse que ele chegou em casa falando, aquele professorzinho acabou com o meu céu. Né? Porque a pessoa interpreta erradamente um símbolo, um tipo. Ele não é 100% igual ao antítipo. Então o ouro, ele é símbolo de algo precioso, mas lá na Nova Jerusalém vai ser uma cidade espiritual. Então é algo de valor espiritual. O ouro tem um valor para nós negociarmos aqui na terra, mas não é um valor espiritual. Então essa questão de símbolo gera muitos problemas gerou em Israel e gera também na igreja hoje. Porque nós temos que olhar para a linguagem figurada, ver que um tipo tem mais de um antítipo, que o tipo não é 100% igual ao antítipo, tá ok? Ele é uma sombra. E sempre lembrando, uma sombra, se você olhar para a sua sombra, você não vai ver detalhes do seu corpo. Você não vai ver se você está com uma camisa cinza, com uma camisa amarela. Você não vai ver a cor dos seus olhos. Você não vai ver a cor da sua pele. Não vai ver se a pessoa tem uma queimadura no rosto. Você não vai ver esses detalhes. Porque você vai ver apenas o geral. Isso é o símbolo. Então, a hermenêutica diz, quando você olhar para um tipo, quando você olhar para um símbolo, né, sempre lembrando que tipo normalmente é ligado a pessoas e símbolo a objetos. Então, quando você olhar para um tipo ou para um símbolo, né, lembre-se que ele traz características gerais e não a realidade. Ele não pode trazer a realidade. Você não vai encontrar no Antigo Testamento qualquer símbolo que seja 100% igual a Jesus, senão Jesus não precisaria vir ao mundo. Né? Por aí já dá para nós entendermos como essa regra é uma regra bem clara e necessária para nós interpretarmos corretamente.